O Vasco vence o Botafogo pela 11ª rodada do Campeonato Carioca e vai enfrentar o Flamengo nas semifinais. Um jogo truncado com diversas oscilações entre as duas equipes, mas hoje foi dia de Verratti cravar de pênalti e marcar para o Vasco da Gama, sagrando mais uma vitória da equipe. Vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre esse confronto. Fala galera, meu nome é Gabriel Andrade, repórter da Analisa Vasco, e eu vou comentar um pouquinho da vitória do Vasco da Gama que rendeu a nossa classificação para as semifinais. O Vasco veio a campo com Léo Jardim no gol, a dupla de zaga João Vitor, Lucas Freitas, os laterais Paulo Henrique e Lucas Piton, os volantes Hugo Moura e Tietê, meia de ligação a gente tem o Felipe Coutinho, e no ataque, como centroavante o Verratti, e nas pontas Ryan e Zuccarello. No Botafogo, a gente teve o goleiro John no gol, Jair e Newton como dupla de zaga, além de Vitinho e Cuiabano nas laterais, Marlon Freitas e Gregory como volantes, além de Matheus Martins, Savarino e Juan Cruz. No ataque, o Igor Jesus. O Vasco vinha de 4 jogos sem ganhar, 2 derrotas e 2 empates, e o Botafogo veio de uma derrota na Recopa para o Racing por 2-0. Foi um jogo muito truncado, com diversos erros de passe, foi uma boa atuação da defesa do Vasco, com destaque para o Paulo Henrique e também para o Lucas Freitas, que estavam constantemente se ajudando e se apoiaram muito no decorrer da partida. Nos 5 primeiros minutos de jogo, o Botafogo foi completamente superior. A bola não passava pelo Coutinho, o Verratti estava extremamente isolado e o Botafogo conseguia manter a posse de bola do seu ataque para frente. O jogo foi seguindo sem muita objetividade, teve um lance do Ryan de fora da área e do Coutinho também, aproximadamente até os 17 minutos de jogo, pouca objetividade da equipe vascaína, até que o cruzamento do Paulo Henrique pegou no braço do Cuiabano e pênalti pro Vasco. Com isso, o gol do Vasco, Verratti de pênalti, deslocando completamente o goleiro John, que caiu para a esquerda, e o Vasco saiu na frente no placar. O Verratti chegou a ter uma dividida depois disso, saiu de maca, mas rapidamente retornou para a partida. Depois da parada técnica, o Botafogo conseguiu se impor mais, conseguiu manter mais a posse de bola, mas ainda assim sem muito objetivo. Destaque novamente para o jogador Paulo Henrique, sempre muito raçudo, sempre buscando a bola, sempre se impondo nas jogadas, e foi muito importante também na partida de hoje do Vasco da Gama. O jogo já foi caindo muito na parte técnica de ambas as equipes, passes errados, jogadas sem objetivo, e o Tietê chegou a ter um lance de fora da área, que a defesa do Botafogo estava completamente aberta, a parte técnica do jogo estava caindo muito, diversos passes errados de ambas as equipes. Da parte do Botafogo, Matheus e Juan estavam muito mal. E mais pro final do primeiro tempo, a transmissão do Premier tinha falado que o João Vitor recebeu o cartão amarelo, na verdade tinha sido o Coutinho, e o João Vitor estava pendurado. Mas não adiantou de nada, porque mais à frente no jogo, lá no segundo tempo, o João Vitor ganhou o cartão amarelo e está fora da próxima partida em que o Vasco vai enfrentar o Flamengo. O começo do segundo tempo, o Botafogo continuou se impondo, com mais bola no pé, o Vasco recuado, tentando sair com velocidade, mas também não conseguindo ser efetivo. Depois de uma falta cobrada do Piton próximo aos 7 minutos do segundo tempo, o Lucas Freitas deu uma cabeçada, uma defesa incrível do John e salvou o Botafogo novamente. Enquanto estava passando a partida entre Vasco e Botafogo, o Fluminense estava enfrentando o Bangu e os resultados estavam variando a todo momento. E o Nova Iguaçu estava jogando contra o Madureira. Então estava havendo trocas de posição entre as equipes constantemente. O Vasco chegou a fazer algumas mudanças. A primeira foi o Paulinho entrando no lugar do Zuccarello, mas pouco apareceu. Depois da parada técnica, o Botafogo novamente se impôs. O Paulinho acabou cometendo uma falta e o jogador do Botafogo ficou sentindo. O Cuiabano teve a melhor oportunidade do Botafogo na partida em uma jogada ensaiada e acabou perdendo o gol. E o Vasco mexeu com o Paê entrando no lugar do Coutinho e Puma Rodrigues entrando no lugar do Ryan. Os jogadores já estavam cansados, o João Vitor tentou sair com a bola em velocidade para a equipe vascaína, perdeu, deixou o Botafogo fazer um contra-ataque e quase empatar a partida, numa jogada muito boa que a defesa do Vasco acabou ficando aberta, e até o final do jogo o Botafogo conseguiu botar uma certa pressão no Vasco, mas não conseguiu converter. O Vasco venceu a partida por 1-0 com o gol do Verratti, e está nas semifinais indo enfrentar o Flamengo. Com isso, o Flamengo se sagrou campeão da Taça Guanabara, líder com 23 pontos, em segundo o Volta Redonda com 20, em terceiro o Fluminense com 17 e o Vasco igualmente com 17, mas por critério de desempate, o Fluminense fica em terceiro. O Flamengo vai pegar o Vasco nas semifinais e o Fluminense o Volta Redonda. Mas e você? O que você achou da partida do Vasco? Gostou de algum jogador em específico? E se você quiser sempre um conteúdo atualizado sobre o Vasco da Gama, não deixe de se inscrever aqui no canal e também seguir a gente nas redes sociais da Analisa Vasco. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Valeu e até a próxima!